Uma boa noite no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler duas escrituras. Uma você vai encontrar em Atos, em São Mateus, capítulo de número 19. E a outra será em Atos 9. São Mateus 19 e Atos, capítulo de número 9. Então, vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Se você tem um pedido especial e quer fazer conhecido a Deus, você pode fazê-lo com levantar de suas mãos, né? Soberano Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede, de poder retornar a este lugar para adorar a Ti em espírito e também em verdade. A gente pede perdão, sempre vamos curvar a cabeça e pedir perdão a Ti, Pai, por todas as nossas negligências, por tudo que fazemos de errado, pensamos, agimos, e pedir a direção do Teu Espírito, que o Senhor possa nos limpar nosso coração, limpar nossa alma, e que possamos estar aptos para esta grande hora do arrebatamento da Tua igreja. Abençoe Teus filhos que não puderam vir aqui nesta noite, e nós que estamos aqui, Senhor, estamos satisfeitos por estarmos aqui, agradecidos a Ti, Senhor. Receba a nossa gratidão, responda às nossas orações. Pai, fale conosco mediante a Tua palavra, pois Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos aqui ler Mateus 19, versículo 16. É sobre o mancebo rico. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Que Deus abençoe. Poder sentar? Na mensagem Dons e chamadas sem arrependimento, parágrafo de número 6, Jesus disse: Eu posso, se tu creres. Deus pode fazer qualquer coisa, se tu creres. Eu posso. Ele pode, mas ele diz: se tu creres.
E quando ele não faz, não é culpa dele, porque ele pode, mas é responsabilidade nossa, é porque nós não cremos. Mas Jesus disse isso, né? Eu posso, se tu creres. Agora, a fim de crer em Deus, a maioria das pessoas tem que ter algo para olhar, algo visível, algo para olhar e para representar Deus. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresce em outro mortal. Foi uma das coisas mais difíceis que Deus. Já pensou isso? Uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresça em outro mortal. E nós não queremos acreditar um no outro. Nós não queremos acreditar um no outro. E principalmente no dia que nós estamos vivendo. Um dia de engano. Um dia de muita habilidade humana. Então, mas não tem como Deus fazer algo se não for através do homem. Então, uma das coisas, Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Quando ele disse crede também em mim, ele estava na forma humana de um homem. Mas ele disse crede em Deus. Depois ele logo concluiu e disse credes também em mim. Agora essa é uma coisa muito difícil que Deus teve que fazer. Ainda tem. Foi fazer com que um ser humano, um homem, creia em outro. Um mortal creia em outro mortal. Quando você crê num homem no qual Deus está embarcado lá, Deus faz qualquer coisa através daquele indivíduo, porque você crê. E tudo vem por fé. Estava vendo agora há pouco, é uma lei, né? A fé é uma lei estabelecida por Deus. Mas vamos lá. Então, o mancebo de qualidade fez uma pergunta que nós temos, todo homem que crê em vida eterna, ele gostaria de ser orientado nisso. Bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse para ele que era para ele guardar os mandamentos. E citou do 5º em diante. Disse, não, isso aí eu faço desde a minha meninice, desde criança eu faço isso. Aí Jesus disse, tu queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí tu vem e me segue, e tu terás um tesouro no céu. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Ou seja, ele não creu naquele homem que estava lá na presença dele. Ele não creu na mensagem daquele homem. E ele foi embora e prosperou, né? E o Mombrana diz que aquela prosperidade foi para cegá-lo. Então, prosperou, aí derrubou o celeiro, aumentou, ampliou tudo. E um dia ele subiu no terraço, aonde dava a sua vista, ele tinha comprado todas as terras. Aí ele disse, alma, regala-te, te regala, porque tu tens tudo. Então foi quando Deus lhe fez essa pergunta, né? Esse louco, e se eu pedir tua alma hoje, o que é que tu vais me oferecer?
Então veja, quem creu no homem chamado Jesus foi beneficiado. Quem não creu no homem chamado Jesus nos seus dias não foi beneficiado. Então o homem, isso é uma coisa muito difícil, é Deus fazer com que um mortal creia em outro mortal, Então, nós não queremos acreditar um no outro. Nós somos agente de Deus, nós sabemos disso. Agora, quando Deus fez a sua primeira imagem de cura, foi um pedaço de metal em uma arte lá no deserto. Não é isto verdade? No deserto. Agora, não há nenhuma virtude no metal ou na arte, mas aquilo foi uma ordenança de Deus. Outra vez, ninguém sabia exatamente como aquilo funcionava. Ele apenas olhava pela fé, aquilo representava algo. Era uma prefiguração de Jesus Cristo que viria até a terra para ser o carregador de nossos pecados e enfermidades. Mais tarde, após os dias da serpente, Deus enviou um anjo do céu e agitou a água em um tanque chamado Betesda. E seja quem fosse que entrasse lá na água primeiro, tendo fé, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Agora, a serpente de metal não realizava nenhuma cura. Era a fé deles no que Deus havia feito através da serpente de metal. É isso correto? A água não fazia nenhuma cura. Era o anjo de Deus na água que fazia a cura. A água não podia dizer: veja, eu sou a água curadora. Não. Era o anjo que estava operando a cura. Quando o anjo ia embora, a água era água. Então, é uma das coisas, é a coisa mais difícil que Deus teve que fazer. Não foi abrir mar vermelho, não foi fazer machado flutuar, não foi nada disso. Foi fazer com que um mortal cresce em outro mortal, um humano cresce em outro humano. Nós vamos ver isso, e se Deus permitir, colocar outro parágrafo aqui para ir montando o que eu estou tentando expressar para os irmãos. Agora o 17, parágrafo de número 17 da mesma mensagem. 17. Aqui está o que aconteceu. Da vez que eu encontrei com ele, quando ele apareceu como um homem, eu estava sentado em meu escritório e ele chegou. Eu vi a luz se propagar pelo chão. Ele veio andando em minha direção. Ele parecia como um homem que pesava umas 200 libras, que é aproximadamente 90 quilos. E essa luz estava exatamente acima de mim. E ele estava com seus braços cruzados. Ele tinha um aspecto que você não vê na face dos mortais. Ele parecia bastante calmo e quieto, muito amável. A sua voz, quando ele falou, eu sabia que era a mesma voz que havia falado através de toda a jornada de minha vida, mas eu nunca tinha visto sua face. Ele tinha uma aparência morena, como os espanhóis, o povo judeu. Ele estava com os seus braços cruzados e ele parecia pesar, pela estatura, altura, 200 libras, aproximadamente 90 quilos. Tinha cabelos até nos seus ombros e uma face suave. E quando ele caminhou, parecia que ali havia um poder e que ele faria algo. Eu estava sentado ali
E eu fiquei tão assustado, eu mordia meus dedos. Simplesmente imagine estar face a face diante de algo como aquilo. Eu mordia os meus dedos. Então fui. Ele disse: não temas. Quando aquela voz falou, eu sabia que era aquela mesma. Ele olhou para mim, seus olhos olharam para mim bondosamente, não para demonstrar simpatia para com aquele anjo, mas aquilo disse: não temas. Disse: eu fui enviado da presença de Deus para lhe dizer que você teve um nascimento peculiar e sua vida peculiar tem sido para mostrar para que você levará o dom de cura divina às pessoas do mundo. Eu disse: Senhor, eu não tenho cultura, eu não poderia ir. Ele disse: se você fizer com que eles creiam em você, e se você for sincero quando orar, nada resistirá diante de sua oração, se você fizer com que eles creem em você. Agora, não tem como a mensagem te ajudar se Deus não pôr fé. Tem que ser Deus. Não adianta eu fechar meus olhos e dizer: eu creio e ficar repetindo. Isso não vai. Porque fé é um dom de Deus. Aí você vai ver que tudo é controlado por Ele. Ele controla tudo, né? Agora é uma coisa, né? Ele deixa você pensar que você tem controle das coisas. Ele deixa o homem, às vezes a gente acha que tem controle. A gente, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Não tem nada. Nós não fazemos nada se não for pela vontade de Deus. Mas Deus às vezes deixa as crianças brincar, pensar que tem controle de alguma coisa. Mas é Ele que dá a fé. Ele é o doador da fé. É Ele que dá a fé. Então é Ele que dá a fé para você crer nisso aqui. Aí só então isso aqui vai te ajudar. Só vai ajudar como você vai crer nessa visão. Como você vai crer nessa visão que ele viu o anjo do Senhor? Ele falou até o peso dele, a cor da pele dele, como o cabelo dele era. Agora, se Deus pôr fé no seu coração, você vai crer nisso entre a vida e a vida. Não é entre a vida e a morte, é entre a vida e a vida. Você crerá nisso aqui. Mas veja, isso é muito difícil. É muito difícil, porque nós não queremos crer no outro homem. Nós não queremos crer. Por isso que, você sabe, a obra da pessoa, depois que ela morre, é valorizada. É valorizada. O ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus foi grande. Se resumiu num país. Vindo pessoas de fora, tudo bem. Mas depois da morte dele foi que... Então, depois da morte é que é valorizado. Vem a valorização, né? Então, eu passei um bom tempo sem lendo, pregando, falando acerca disso, mas não tinha revelação que isso é a voz de Deus. E cheguei aqui mais adiante. Então ele disse para o irmão Brana, disse assim, uma coisa que o irmão Brana não pode fazer, você não tem como você fazer isso. Ele disse assim: se você fizer com que as pessoas creem em ti, nada, não vai ficar nenhuma enfermidade em pé diante de ti. Agora, como um mortal ia fazer outro mortal crer? Tudo bem,
Aí ele entra na visão. A pessoa precisa ver alguma coisa para crer, né? Teve que fazer o símbolo da cura divina, que é uma serpente de metal numa arte. Então teve que fazer. Então as pessoas que olhavam eram curadas. Então a pessoa precisa ver algo para que a fé se manifeste. Mas Jesus disse: mas bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Mas bem-aventurados sois vós. Um cristão da mensagem, assim, estabilizado na mensagem, estabelecido na mensagem, ele crê mais na mensagem do que muitos que andaram como umbrando. Ele crê mais na mensagem do que muitos que andaram, que viram os sinais, que viram a cura divina, que viram os milagres. Então, agora, isso é uma coisa difícil. Deus fazer um homem crer em outro homem. Mas quando você encontra a graça e você separa a pessoa do ofício, muitas pessoas se embaraçam nisso. Elas não conseguem separar a pessoa do ofício. Então e o homem já viu, o homem é tudo errado. Quanto mais você se aproxima do homem, quanto mais você anda mais próximo dele, mais defeito você vê. Mas quando a pessoa consegue separar o ofício, veja bem, o que é que o homem faz? O que é que o homem faz quando ele tem um tesouro assim, bem valioso? O que é que o homem faz? O homem contrata um carro forte para transportar. Ele não vai andar com barras de ouro dentro de ônibus. Então, quando a gente tem algo de muito valor, então a gente contrata um carro forte, o homem transporta em carro forte, né? Deus não. Deus pega e transporta o seu tesouro em vaso de barro. Deus transporta o seu tesouro. Não tem coisa mais preciosa do que o Espírito Santo. Aí anda em vaso de barro. Você olha, não dá nem valor. Você olha os vasos. Não, isso aí não tem não. Aí você olha aquele com anelzão, cordãozão, né? Aquela chave do carro, daquele carro bem, né? Põe aqui na coisa, que é pra ver. Desse tamanhão a chave. Quanto maior o carro, maior a chave. Desse tamanhão logo, põe bem aqui. Aí você, não, ali tem. E às vezes não tem. Aí olha Deus transporta o seu tesouro em vaso de barro. Em vasos de barro. Pense bem nisso. Vamos ver aqui uma coisa muito que vai parecer que nós estamos exaltando o homem, mas não é isso o que eu quero passar para os irmãos. O parágrafo 17 até o parágrafo 20 da mensagem Tua Casa, 17 até o 20. Então, quando o irmão Brana ia visitar um hospital, alguém doente no hospital, as enfermeiras, os médicos já sabiam, vai ter leito, vai ter vaga de leito. Porque o irmão Brana ia lá, e quando ele ia lá, então alguém era curado. Não importa o tipo de doença, ia lá e era curado. Muito bem. Então, nessa mensagem Tua Casa, 17 até o 20. A nossa vida está atada a um verdadeiro sentinela. Nossa vida. Então, a igreja descansa.
a igreja está dormindo, ou estão trabalhando, ou estão fazendo alguma coisa, e o atalaia está estudando, está orando, está velando pela igreja. Então, a nossa vida, a vida da pessoa, ela está atada à vida de um verdadeiro sentinela. Então, o verdadeiro sentinela não dorme. Ele não podia dormir lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles usavam os sentinelas enquanto a cidade toda ia dormir. Todo mundo dormindo, descansando, despreocupado, e aqueles sentinelas estavam lá em cima do muro, olhando para o escuro. Não tinha iluminação, aquele breu, aquela sinistra, tudo escuro. Ele passava a noite toda ali. Então, a vida das pessoas da cidade estava atada àquele homem. Se ele fosse apanhado dormindo, ele era punido publicamente. E aquilo é um tipo. Então, e ele era treinado e ele sabia o inimigo, quando o inimigo vinha, de qual nação era aquele exército que vinha, devido à sua marcha, sua posição, ele sabia, ele tinha conhecimento. Aí então ele gritava para os moradores da cidade. E aquilo, claro que tem um cunho espiritual nisso, senão não estava na Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem um cunho espiritual, tem uma mensagem ali. Muito bem. Então, de repente, quando o prisioneiro romano, ou o centurião, deve ter o guarda na porta, ele deve ter pensado isso naquela noite, quando Paulo e Silas estavam falando sobre a Escritura, e ele deve ter aprendido alguma coisa. Agora, aquele Paulo e Silas estavam presos, num tronco, mas eles passaram a noite falando das Escrituras. E aquele centurião que estava lá, ele aprendeu alguma coisa ouvindo aqueles prisioneiros. Porque ele não conhecia os homens, mas ele deve ter sabido de algum modo, ou escutado seus cânticos, ou algo, que o fez saber rapidamente que eles eram homens santos. Porque eles também cantavam sentindo dores, cantavam quando estavam presos, cantavam quando quando eles não podiam fazer nada, mas a alma deles estava livre. Então, porque veja, ele era um romano e eles eram judeus, e ele era um pagão, e eles eram cristãos. Mas você observou, tão logo que ele descobriu que ali que a prisão havia sido sacudida, e ele sabia que ele tinha que responder por aquela sentinela. Ele era responsável por aquilo. Você se recorda na época de Elias, quando ele se disfarçou e foi de encontro com o rei Acabe ali e disse: eu fui um sentinela e minha vida naturalmente foi atada àquele homem, e ele se foi. E ele disse: bem, você pagará por isto então com sua vida. Este é o dever de um sentinela. Quando Elias foi e levou aquela parábola daquele sentinela para Acabe, e Acabe
conhecia a responsabilidade de um sentinela. Ô irmão, isso é tão profundo. Isso é tão profundo, porque a igreja tem sentinela, o lar tem sentinela. Jesus disse que um ladrão, ele não toma de assalto uma casa sem que antes ele consiga manietar o valente da casa. Pense nisso aqui. A falta de responsabilidade de sentinelas nos lares, que tem que ficar vigiando, porque lá está o nosso tesouro, lá estão nossos filhos, esposas e tudo mais, né? Tudo que a gente está ali, o nosso coração está ali. Mas quando ele chegou disfarçado, o profeta chegou disfarçado com o rei Acabe e disse para ele, deu essa parábola, e Acabe mostrou que ele tinha conhecimento, ele era rei. E ele disfarçou e foi ao encontro do rei Acabe e disse: eu fui um sentinela e minha vida naturalmente foi atada àquele homem e ele se foi. Então Acabe disse para o profeta Elias, sem saber que era o profeta Elias, ele disse: você pagará por isto então com sua vida. Este é um dever de um sentinela. Então ele tirou o seu disfarce e disse que ele era Elias o profeta, e ele disse: você deixe o rei ir, Agag. E ele disse: você pagará por isto com sua própria vida. E ele realmente o fez. Então nós descobrimos que aquele centurião romano, sabendo que ele responderia por aquilo com sua própria vida, ele puxou sua espada tão logo que ele descobriu que eles tinham ido embora, e então ele ia se matar, tirar sua própria vida, em vez de ter que passar pelo castigo, pela vergonha pública. Aquilo era um castigo público. Então ele era um homem de caráter. Então ele, não, eu vou tirar minha vida. Eu vou tirar minha vida. E alguns daqueles talvez fosse colocado no mesmo tipo de tronco e coisas assim até morrer. Então ele pensou em acabar com tudo aquilo. Puxou bruscamente sua espada para se matar. Mas rapidamente Paulo gritou quando ele viu aquilo, e ele disse: não faças mal, pois estamos todos aqui. Veio? E o homem viu então que ali deveria ter acontecido algo antes daquilo, que fez aquele homem saber que eles eram homens cristãos ou homens santos, porque rapidamente ele caiu prostrado a seus pés. Eu imagino que ele os ouviu entoando cânticos, ele os ouviu testificando, ele ouviu a conversa deles. Agora apenas pensar por um minuto, pessoal, se aquele centurião romano estava convencido e convicto, porque ele havia ouvido aqueles dois homens prisioneiros, espancados, agora nós continuamos livres e não apanhamos e nem somos prisioneiros, mas ouvir o testemunho deles deve ter tanta influência que fez com que ele dissesse: o que devo fazer para ser salvo? Então, o que deveríamos fazer com nossa influência? Veio? Deveríamos estar testificando. Vocês, jovens, seja o que for, talvez você não pregue, talvez Deus nunca te chamou para pregar, mas se você é uma dona de casa, ou seja o que for, um adolescente, vamos fazer algo. Você sabe que, e viva uma vida que possa fazer as pessoas dizerem: bem,
ele é um cristão que está indo ali. Aquela é uma cristã. Então, nós descobrimos que aquele sujeito deve ter ficado impressionado de algum modo, através daqueles cânticos, ou seja, o que for que eles estavam fazendo, porque aquele carcereiro, ele era acostumado a ouvir gemidos. Ele era acostumado a ouvir gemidos. Ele era acostumado a ouvir gritos de dor. Ele era acostumado a ouvir murmurações, reclamações. Mas naquele dia, naquela cela, entrou dois homens diferentes. Eles entraram feridos, eles foram escoteados, estavam presos em tronco e aquela posição incômoda. Eles sentiam dores, mas eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles não estavam reclamando de dores, eles não estavam reclamando de problemas, eles não estavam reclamando de nada, eles estavam cantando. A Bíblia diz que eles estavam cantando, e eles estavam testificando, e eles estavam glorificando, e eles estavam felizes, porque Deus havia achado eles dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. E aquilo influenciou. Aquele carcereiro, esse homem é diferente. Não é o que disseram que eles são. Então, quando aconteceu aquele terremoto, aquela sacudida que não mata ninguém, não destrói ninguém, não matou nenhum pai de família, não matou nenhum filho, não matou nada. Quando Deus dá terremoto, acontece isso. Os terremotos de Deus é desse jeito. Só que ele pensou que eles tinham fugido. Então ele disse, eu não vou, eu sei das minhas responsabilidades, eu sei que eu serei punido, então eu prefiro me matar. Antes dele se matar, Paulo gritou, não rapaz, não faz isso, nós estamos tudo aqui. Aí então, ele que era um cidadão romano, ele que era uma autoridade, então ele veio e se ajoelhou. Se ajoelhou na presença daqueles dois prisioneiros e fez esta pergunta: que devo fazer eu para ser salvo? O que é que eu devo fazer? Agora imagine Deus trabalhando para fazer o carcereiro crer em prisioneiros. Quer dizer, um ser humano crer no outro ser humano. E aí, quando aquele homem creu que Deus estava ali, naqueles homens, então ele perguntou: eu quero a salvação, eu estou perdido, eu não tenho paz, eu amo minha família, mas eu vejo que o inimigo está cirandando com ela. E ele perguntou: que faço eu para ser salvo? Aí Paulo disse, o Espírito Santo, Deus, no homem disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora você observou, você e eu hoje, quase todos os ministros ou demais estamos sempre tentando dizer aos companheiros o que não faziam. Nós sempre estamos gritando: não bebas, não fumes, não mintas, não faça isso, não viaje, não e não. Nós estamos sempre dizendo aos companheiros o que não fazer. Dizemos agora: pare de fumar, pare de mentir, pare de roubar,
Pare com isso ou com aquilo, e com aquilo. Aquilo não foi o que o homem perguntou. Ele não disse, o que tenho que parar de fazer para ser salvo? E não foi isso que ele disse. Ele disse, o que devo fazer para ser salvo? Veio? Nós tentamos lhes dizer o que eles não devem parar de o que eles devem parar de fazer. Veio? E diz, bem, eu devo fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não veio? Esta não é a pergunta. O que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer para me ser liberto? Essa que tem que ser a pergunta. O que devo fazer para mim parar de mentir? O que devo fazer para mim parar de cobiçar? O que devo fazer para mim parar de ter olhos altivos? Aí o Espírito Santo te trouxe nesta noite para dizer isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você apenas faça o que você tem que fazer e todo o restante disso cuidará de si próprio. Sua mentira, olha, depois que Jesus te salva, que você crê no Senhor Jesus, aí você para de mentir, para de roubar, para daquilo e vai parando. Que Jesus Cristo te liberta. Para de cobiçar, porque olha, o jovem, ele não dava conta. Porque a mensagem do dia ainda era lei. O jovem de qualidade, a mensagem do dia era não mentir, era não roubar, era isso, era aquilo. Aquela era a mensagem da hora. Mas não. Aí Jesus disse, tu quer ser perfeito? Naquele dia não tinha como ser perfeito. Não tinha como ser perfeito naquele dia. Porque só tem uma perfeição. E essa perfeição é a vida de Cristo em você. Tirando isso aí, é história para boi dormir. Vem, conta historinha e não, eu não acredito. Só tem uma vida digna. É se Cristo viver em você. Se Ele viver em você, então você produzirá o fruto do Espírito. Mas é Cristo vivendo. Não é a tua vida. Não é eu faço isso, bater no peito e dizer, eu não sou como aquele lá. Eu não sou como aquela, eu não faço aquilo. Tu pode não fazer, mas tu é culpado em outras coisas. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Bom mestre, que faço eu? Jesus não aceitou isso. Porque cada condição humana dele. E só tem um bom. Só tem um bom, meu irmão. Você vê algum homem, alguma mulher dizendo que é bom, coitado dele, coitado dela, não sabe nem o que está falando. Só tem um bom, é Deus. Se tem um bom, é Deus. Jesus disse isso. Agora bastava ele guardar a lei, mas não, queria ser perfeito. Tu quer ser perfeito, é? Aí Jesus pediu uma coisa que ele não tinha condição de dar. Jesus pediu uma coisa que o jovem rico não tinha, com toda a educação dele, criado em berço de ouro, com tudo que ele tinha, com todo o ensinamento, e ele disse que guardava as leis desde menino, desde novo, mas Jesus conhecia, mas Jesus pediu uma coisa que ele não, olha, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Acabou com o homem. Acabou com ele. Naquele dia ele caiu e nunca mais se levantou espiritualmente, mas prosperou, ficou mais rico. Tem isso, né? Rejeitou Jesus, melhorou de vida, os negócios dele melhoraram, tudo melhorou, mas e a vida espiritual? E a alma, como é que está? Jesus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. A gente fica empolgado, fica assim, entusiasmado,
Quando a gente lê o testemunho desses homens, agora Paulo e Silas, testemunho, prisão, a influência deles e como Deus os libertou e como mesmo eles presos, mas na verdade quem estava preso era o carcereiro. Eles estavam livres porque Jesus Cristo os havia libertado. E eles estavam livres. E a gente pensa, eu tenho vergonha de ler o que eu acabei de ler. Tenho vergonha porque naqueles dias as coisas eram muito mais difíceis para pregar o Evangelho. Se pagava um alto preço para pagar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Hoje nós temos liberdade, hoje nós podemos falar, hoje nós temos instrumentos eletrônicos, tudo, e tanta coisa que nós não falamos, nós ficamos calados. Na maioria das vezes, quando é para falar, a gente fica calado. E a gente não anuncia o Evangelho a outras pessoas. E naquele dia a coisa era muito mais difícil. Eles eram presos, eles apanhavam e tomavam a casa deles, colocavam eles dentro de arena. Os leões comiam. Não comiam só os velhos, não, comiam até os jovens. As moças mantinham seus testemunhos. Os jovens mantinham seus testemunhos. Tudo isso acontecia. E hoje, com tanta liberdade, nós estamos fracos, nós estamos acovardados, nós estamos presos. Nós te louvamos ainda pela tua graça. Abençoe essas pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite para te ouvir. Eu não sou bom, mas tu és bom. Que tu possas falar com cada um, dando um final de semana abençoado para cada um. Cuide de cada um, Senhor. E teus servos que não puderam vir, cuida da tua igreja do modo geral. Nós te louvamos. Que não saia, se tiver alguém doente, que não saia ninguém doente. Todos saem curados. Se chegou alguém oprimido aqui, Senhor, que saiam daqui libertos. Se chegou alguém aqui, Senhor, problemático, que saiam abençoados pelo Senhor, pelo teu Espírito. Porque tuas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. E nós cremos na tua palavra e que o resultado da palavra possa acompanhar teus filhos, os milagres, as operações de maravilha, as libertações, possam acompanhar teus filhos e eles possam ser uma influência por onde quer que eles vá, por onde quer que eles passem, e qualquer circunstância que eles vivam, que eles possam passar uma influência para as pessoas que os estão observando. Receba a nossa gratidão e nosso culto, Pai. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te dê saúde e força. Domingo pela manhã nos encontraremos, se Deus quiser, pela manhã e à noite. Uma boa noite a todos.